Estamos aqui na Lagoa Paó, de Alagoa Grande, cartão postal da cidade, né? Cartão postal. Hoje, dia 11 de setembro de 2016. Tempo nublado em Alagoa Grande. E tá aí, ó, a realidade. Mudou de secretário e continua a mesma coisa. É só tirando a pasta. E tá aqui, irmão Choque. Irmão Choque, tá vendo? Nosso cartão postal, né? Precisa ser mais cuidado. Isso era para ser circulado, a lagoa. Isso, é um projeto de urbanização, né? E estamos aqui com o nosso escritor Guedes, agrônomo, né? Que entende muito bem, né, como tratar melhor essa lagoa. Se dependesse de mim, essa lagoa era rodeada. Essa hora está todo mundo rodeando ela. Um pedalinho, um barquinho. Um barquinho aí rodando, né? Muito bem. E agora vamos ouvir aqui o escritor Guedes, que está aqui apreciando essa vista maravilhosa, né? Hoje, em Alagoa Grande, tempo nublado. Nós estamos aqui no entorno da Lagoa do Paó, também conhecida como Lagoa Grande, esta que deu nome ao município e à sua sede, ou seja, a cidade de Alagoa Grande. É um patrimônio histórico paisagístico. Agora, por ser paisagístico, não podemos fazer dela um jardim aquático. Se não, vejamos, em 2009 fizemos um trabalho mostrando que essa planta que denominamos vulgarmente de baronesa teria que ser daqui retirada, pois essa planta é conhecida mundialmente como sendo causadora de entalamento nas turbinas, digamos, da empresa Billings, da empresa da Light, no canal de Suez, porque ela é invasora mesmo. Há quem diga, sem fazer outras considerações, que ela regula a demanda bioquímica de oxigênio, o que é um fato, mas se ela estiver controlada em termos de planta na sua população. Se ela ficar adensada, como já aconteceu e verificávamos isso no ano 2009, ela começa agora a reverter de reguladora da demanda bioquímica de oxigênio para poluidora. A água passa, quando ela adensa muito, quando ela não dá espaço à iluminação direta para o espelho d'água, a água passa àquele estágio de eutrofização, ou seja, ela começa a ficar a água da cor de vinho, significando dizer que ali o oxigênio já está prejudicado em suas taxas. Até um determinado professor de química questionava que a tese que eu defendia de que a planta, ao invés de despoluir, naquela situação estava poluindo, certamente que não conhecia em profundidade a pesquisa. Agora, essa planta que tem o nome de... Guedes, isso é interessante. O que você está falando foi tema em sala de aula, né? Eu conheço o professor que falou isso. Tá? Exato. E aqui na Escola Estadual Padre de Bandeira. Pois é. Só que a pesquisa agronômica, que teve começo com o Globo Rural, focando isso, essa planta, ela tem qualidades, outras que não para poluir. Vejamos, ela tem os 22 aminoácidos que são constituintes das proteínas e que para a ração animal ela só é superada para a ração técnica pela alfafa. Dá-se conta ainda que a NASA, em que apesar de não ter concluído a pesquisa, mas andava a pesquisa
informando que, dado esse teor de aminoácidos nessa planta contida, ela poderia ser transformada em pílulas para a alimentação de astronautas. Ou seja, mandaríamos então essa planta literalmente para o espaço, porque ela ia se constituir num produto proteico. Mas aqui não é o caso, porque nós não temos pessoas criando gado. É a questão da poluição, Pois né? é. Que alimenta a planta. Pois é. A poluição. Constantemente você É. vê ali, ó, daquilo lá. Exatamente. As residências jogando esgoto dentro da lagoa, diretamente para a lagoa. Isso aí é uma questão agora de quê? Isso é uma questão de educação, que me desculpe que assim procede, botando de esgoto na lagoa, que não tem alcance ainda para tanto. Mas a gente reclama. No entorno da lagoa, certa vez eu estive com o pessoal do IFAEP, e diga-se de passagem, o começo do tombamento de ambientes históricos, do patrimônio histórico, começa aqui na lagoa. O IFAEP, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, foi quem o fez. E no entorno eu saía com um grupo do IFAEP, mas sem conhecer, porque se conhecesse no total eu não teria ido. Encontramos uma tubulação de esgoto que despeja os dejetos humanos de 80 casas, que são chãos foreiros do proprietário Duca Chaves. Não é culpa dele, que certamente destinou essa tubulação para a lagoa, aí despejar dejetos humanos, certamente que não foi o Duca. Mas aí é um descalabro. O efeito disso, nós sabemos, é de verminoses e de outros patógenos que são deletérios à saúde. Vejamos, portanto, que precisa de um cuidado, mas não se pode fazer o cuidado sem a participação de quem de direito fazê-lo. Não precisa a gente citar nomes aqui, porque todo mundo sabe. Resultado, quando a gente chega lá fora, perguntam como vai a lagoa. Eu mesmo já fui interrogado na televisão, quando de uma certa vez saí aqui com o professor Avelar, para falarmos de um outro tema, e lá fora do ar, ou seja, em off, um dos produtores do programa do Chibata, de logo nos perguntou como vai a lagoa, que eu achei interessante, até porque João Pessoa tem o Parque Solon de Lucena, onde no seu centro existe a lagoa da capital, que vende o cartão postal da capital paraibana. E o pessoense que tem sensibilidade, quando passa aqui, vê esse verdadeiro lago e contabiliza que poucas são, ou pouquíssimas, são as cidades que tem um lago no seu centro. A Lagoa Grande o tem. Lagoa Nova, que não fica no centro, mas está urbanizado e cuidado. Remígio. E outros são açudes, talvez como Pombal, que não está lá no centro da cidade, eu não conheço bem a geografia daquele lugar. Portanto, por ser um patrimônio artístico e paisagístico, que está lá na lei orgânica, que está na lei do tombamento do IFAEP, Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, era para a gente estar, de fato, cuidando dessa urbanização. Quando eu digo para a gente, tem que haver a participação da gestão pública, pois do contrário, não se pode fazer. Falando em gestão pública, veja a dificuldade do trânsito, né? Nas margens da lagoa. Carreta enorme, tem que fazer aquela curva em cima da ponte 31. Poderia ser direto ali do lado, ali, uma ponte, né? Passando ao lado do posto de gasolina. Então, olha lá, o carro se aproximando. Então, essa lagoa já fez que o nosso provedor da internet aqui, local, avexado.com, é o senhor Ailton Camilo, ganhou um concurso de literatura mobile quando ele
uma foto mais ou menos assim. dos fundos Assim. do seu escritório, É. numa tarde já, a noite se aproximando, ele fotografou, não com o propósito de concorrer, mas verificou que podia mandar a foto. Mandou e ganhou. Daí porque eu chamo a atenção. Às vezes, nós vemos tanto o nosso patrimônio e para não ligar para ele, ficamos míopes. A gente cria uma miopia artificial e começa a olhar para o patrimônio histórico dos outros. Fala-se muito a Lagoa, do Parque Solon de Lucena. Mas Ei, Bill. você, qualquer um de nós, teremos que afinarmos essa aproximação com o que é nosso, para que não se acabe. Existe um assoreamento, ou seja, o fundo da lagoa, que leva anos para isso, está levantando. Por quê? Porque no dreno natural chamado Riacho do Jacu, que vem de quilômetros dela, traz terras de plantações, de trabalho feito no solo sem muito cuidado, e toda essa terra vai entrando na lagoa. Também a planta, a baronesa de que nós falamos, toda geração que está em cima morre porque tem um ciclo de vida X. E morrendo vai para o fundo da lagoa, que é uma contribuição também para assoreamento. E falando nisso também, devemos levar em conta, né, recentemente, né, há 12 anos atrás, a tragédia de Camará depositou, né, muita coisa aqui dentro. Então a lagoa realmente está rasa. É preciso fazer um trabalho, né, para limpar a lagoa. Já houve até alguém que, sem pensar nos critérios técnicos, teria dito assim, abre aspas, se eleito eu for um dia prefeito de Alagoa Grande, vou drenar a lagoa e fazer um parque, tal qual o Parque do Povo em Campina Grande. Ora, convenhamos. Mas drenar para onde? Essa água que vem das pendentes, das serras que circundam a lagoa, não é pouca coisa quando em época de pluviosidade, de chuvas que cai na região. E por que ter que imitar Campina Grande e fazer um parque do povo? Quer dizer, se a gente não toma cuidado, é capaz de um dia se realizarem essas profecias politizais, que assim denominamos, coisa de política. Pelo amor de Deus. É verdade. E a Lagoa Grande, há muito tempo, né, está aguardando a execução de um projeto político de urbanização da lagoa. Exato. Não temos notícia de que alguém tenha feito. Tem muita conversa, tem informações que até nos deixam assim, com um ânimo, né, aceso de que se fará um projeto, mas eu não conheço na planta, nem nos comentários, nenhum dado que nenhum ministério, que não podia ser todo ministério, tinha que ser do planejamento, tenha informações sobre essa lagoa. Acontece, porém, que alguns visitantes saem daqui inebriados, digamos assim, encantados com a lagoa. E do trabalho que fizemos em 2009, que não tem uma importância, digamos assim, que não vai ser um best-seller, que não vai ser publicado, alguém levou para o Rio Grande do Sul e lá está fazendo doutorado. E os gaúchos, segundo ela, lá em Santa Maria, perguntavam se de fato nós tínhamos esse sol mesmo que o Nordeste apresenta, se isso não é brilho de fotografia. Eles, não, isso é realidade. Tanto que é realidade que, agora, saindo um pouco do roteiro, a Paraíba já pensa em vender energia solar produzida no sertão e transferida para essa nossa região. Como está sendo produzida também energia eólica, né? Não é o caso ainda de Alagoa Grande, mas é coisa para se experimentar. Nós temos serras também, nós não temos estudo Renan, desse tipo de comportamento ainda de ventos e de insolação específico do nosso município. Mas é tudo uma questão de potencialidades
que a gente precisa explorar. Agora, só se pode explorar se os setores das grandes câmaras sejam provocados. Nós temos que mostrar, nós temos que vender nossas imagens. Lagoa Grande, como tantas outras terras, O potencial turístico aqui é muito enorme. bonito. Imagina se essa lagoa for limpa, né? Para ser colocado o projeto do pedalinho. O pedalinho é viável. Se for colocar um teleférico, seria também interessante, mas é um investimento muito alto, teleférico. A gente está falando de pedalinho. Pedalinho agora seria viável. Primeiro limpar a lagoa. Veja que o saneamento básico passa ali, magiando a lagoa, ali em frente à cadeia pública. A gente vê as bocas do lobo. Mas nenhuma casa dessa está ligada. Passa direto por baixo, depositando o esgoto diretamente na Lagoa Paó. Exato. Eu queria apenas complementar que, por falar em pedalinhos, eu estive morando 10 anos no estado de Sergipe e dentre as cidades também morei na capital, em Aracaju. E eu conhecia um projeto onde tinha pedalinhos. Numa área Mas é menor uma do coisa- que essa. Menor do que Menor, muito menor, uma coisa extraordinária. Os pais levam as crianças para andar de pedalinho e eles têm lá umas reservas onde se criam peixes e que as crianças vão dar pipocas, tá certo? Quer dizer, não vou sonhar tanto quanto, mas imagine isso aqui, se também se tivesse preparo educacional para tanto, a gente criasse aqui uma colônia de pesca. Mas para tanto, a lagoa deveria estar isenta de patógenos que seriam deletérios, que seriam ruins para a saúde. Não é verdade? Aí a gente ia ter tanta novidade em Alagoa Grande. O problema é que nós estamos deitados em berço esplêndido. Essa potencialidade toda, mas a participação é pouco de quem poderia fazer por ela, de quem poderia, né, mostrar, vender essa imagem. Quem sabe a gente não venha encontrar alguém que tenha sensibilidade como gestor, ao menos para tentar, porque eu não conheço que alguém tenha ainda feito a tentativa. Temos um deputado representando o povo de Alagoa Grande na Assembleia Legislativa do Estado. Temos o prefeito eleito e os dois não são candidatos nessa eleição, novidade, né? Eles vinham alternando no poder, né? E dessa vez não são candidatos. Mas seria hora de se unir, já que não são candidatos, se unir e ir até o governo do estado apresentar um projeto de urbanização para essa lagoa, né? Para esse nosso cartão postal. Eu vou dar uma informação aqui agora como avaliador judicial, que às vezes o sou, quando com mandado em mãos. Para a avaliação de um espólio, ou seja, uma herança de um cidadão que morreu e deixou terras no entorno da lagoa, fundos de sua casa, eu fiz uma avaliação por demais criteriosa, que todas elas devem ser, mas mostrei que o terreno que ele deixou tem um preço, aliás, não tem preço, porque preço ele é aceito quando existe proposta de compra de um bem por determinadas pessoas, isto é, quando há uma concorrência. Não era o caso. O terreno do espólio não está exposto à venda. Por isso, e por umas questões de impedimento, eu vejo esse terreno, ou esses terrenos todos, margem da lagoa, como sendo proibidos de se aceitarem revolvimento de solo para fazer agricultura. Nem capineira se devia fazer. Criação de gados em cocheiras, como a gente vê.